Olá, o meu nome é Pedro Anacleto e eu sou investigador aqui no ENL e hoje venho-vos falar um pouco sobre células solares, o que são, como as fabricamos aqui no nosso laboratório. Esta é uma tecnologia extremamente interessante e de extrema relevância, especialmente hoje em dia, tendo em conta o paradigma ambiental e energético em que nos encontramos. Para vos contextualizar um pouco, vamos andar atrás no tempo e vamos pensar quando surgiram o carvão e o petróleo, dois combustíveis fósseis que permitiram um salto tecnológico da humanidade brutal. Mas desde então nós temos vindo a usar e a abusar destes combustíveis fósseis e agora estamos a ter alguns problemas com o nosso planeta. Como sabem, os combustíveis fósseis, quando queimados, geram enormes quantidades de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, que é um gás de efeito de estufa, quando na atmosfera, prende o calor na nossa atmosfera e gera aquilo que nós conhecemos como um aquecimento global. As consequências desse aquecimento global são aquilo que nós hoje chamamos de alterações climáticas. Hoje em dia, milhares de cientistas por todo o mundo estão a trabalhar arduamente para mitigar os efeitos das alterações climáticas e criar aquilo que nós chamamos de um novo sistema energético. E este novo sistema energético é um sistema que se quer livre, na medida do possível, de combustíveis fósseis, quer-se limpo, sustentável e renovável. E isso é um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui no nosso laboratório. Nós investigamos tecnologia de energia renovável, nomeadamente dispositivos que absorvem a luz solar e a convertem em energia. E esses dispositivos são chamados células solares. Vocês provavelmente já viram células solares quando olham para o topo dos edifícios e veem um painel solar, um painel fotovoltaico. Isto é nada mais nada menos do que um conjunto de muitas células solares. E agora vocês perguntavam, então mas se isso já existe, o que é que vocês estão a investigar? Ora, nós estamos a investigar um outro tipo de células solares, as chamadas células solares de segunda geração ou de filmes finos, que como o nome indica, são muito mais fininhas do que as tecnologias, por exemplo, de primeira geração. Para terem uma ideia, uma célula solar fabricada aqui no nosso laboratório tem cerca de 6 micrómetros de espessura. E o que é que são 6 micrómetros? Se vocês, para perceberem, se pensarem num cabelo humano que tem 75 micrómetros de espessura, uma célula solar é 10 vezes mais fina do que um cabelo humano. Ok, agora vou colocar o nosso substrato de vidro dentro do nosso sistema de deposição de filmes finos chamado STAR. Ele chama-se STAR porque as câmaras estão dispostas numa posição que faz lembrar uma estrela. E aqui vou colocar a amostra para depositar a primeira camada. A técnica que nós utilizamos para a produção de filmes finos chama-se pulverização catódica. É uma técnica utilizada na indústria, por exemplo, para fabricar os faróis dos automóveis. É uma técnica utilizada no fabrico de lâminas de barbear e é também utilizado, por exemplo, para fabricar os pacotes de batatas fritas. Ora, como eu estava a dizer, estamos a depositar a primeira camada de uma célula solar e essa primeira camada é composta por um material chamado molibdênio. O molibdênio é um metal que normalmente existe, por exemplo, em estetoscópios, em ferramentas de corte. É também um elemento, um nutriente essencial às plantas. Por exemplo, uma planta com deficiência em molibdênio fica com as folhas amarelas. Uma vez depositada a primeira camada da célula solar, a nossa amostra passa para a segunda câmara, onde vamos depositar a camada mais importante de uma célula solar, que é a camada absorvente de luz. A camada absorvente é constituída por 4 metais diferentes. Temos o cobre, temos o índio, temos o gálio e temos o selênio, que vem em formato de pellets. Estes 3 materiais são depositados por sputtering e estão colocados num magnetrão. Estes magnetrões estão dentro da câmara de vácuo, como podem ver aqui. Este processo dá-se a altas temperaturas e então vai cristalizar a mistura destes filmes e assim temos a camada absorvente. O cobre, provavelmente todos vocês já viram. O índio é um material que é utilizado, por exemplo, no fabrico de ecrãs planos.
O selênio é um composto ativo dos shampoos anti-caspa e o gálio é um metal líquido à temperatura ambiente que foi utilizado, por exemplo, no filme O Exterminador 2, de 1991. Esta agora é um bocadinho para os mais velhos. Se lembram, nesse filme existe uma cena incrível onde o T-1000, que é o vilão, que ele é destruído e partido em 1000 pedaços, e depois esses pedaços se derretem e esses são pedaços metálicos que depois se juntam numa espécie de poça metálica e depois ele renasce e pronto, é uma cena incrível desse filme. Parabéns ao James Cameron. Só para saberem uma das aplicações do gálio. Voltando à camada mais importante das células solares. No nosso laboratório nós investigamos muito esta camada e estamos sempre à procura das melhores propriedades para termos a máxima conversão de energia solar em eletricidade. Uma vez fabricada a segunda camada, a nossa amostra passa da segunda câmara para a primeira e depois da primeira para a terceira câmara, e aqui vamos depositar a chamada camada tampão. Esta, para aqueles que entendem de um bocadinho de semicondutores, esta é a camada que finaliza a junção PN. Aqui no nosso laboratório nós investigamos outros tipos de materiais para essa camada, tendo em conta que o material normalmente utilizado, que é o sulfeto de cádmio, é um material tóxico. E como eu vos disse, o novo sistema energético quer-se limpo, então nós queremos livrar de materiais tóxicos nas nossas células solares. Ainda na mesma câmara, a última camada a depositar é a chamada camada janela. E esta é uma camada transparente, é uma camada composta por dois materiais e eles são transparentes para permitir que a luz que atinge a célula solar possa passar por estas camadas, ir até à camada absorvente, onde se dá a magia das células solares, e depois é também uma camada condutora para permitir que os eletrões venham para a superfície, sejam coletados para termos então eletricidade. As nossas células solares são fabricadas em substratos de vidro. O vidro tem um papel muito importante nas propriedades destas células solares, uma vez que elas são fabricadas a alta temperatura. O vidro tem sódio, que é muito importante para as propriedades da nossa camada absorvente de luz. Depois de depositado a primeira camada, este é o aspecto do nosso molibdênio, e depois é depositada a camada absorvente, que aqui já se encontra cristalizada. Uma vez terminada a célula solar, que tem este aspecto, esta amostra vai para outro laboratório, onde nós fazemos a sua caracterização. Temos aquilo que é um simulador solar e podemos simular esta amostra como se fosse uma célula solar na rua. Se obtivermos bons resultados, podemos publicá-los numa revista científica para partilhar com a comunidade científica e com o mundo. Se não, voltamos para... No dia a seguir estamos aqui outra vez para analisar os resultados da experiência anterior, vemos o que é que podemos fazer outra vez um ajuste das propriedades do fabrico e para tentar novamente chegar a uma boa célula solar. E pronto, com isto espero que tenham gostado. É assim que se fabrica uma célula solar em laboratório e continuem a divertir-se no European Researchers Night.